Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, boa tarde. Boa tarde, Ana Marta. A doutora Ana Rita Barros é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors e está connosco esta tarde para abordar alguns temas que estão na ordem do dia. Não são muitos, até porque, digamos, os políticos internacionais estão envolvidos, ou estiveram por um lado na G20, por outro agora na COP26, duas reuniões ao mais alto nível. Digamos que o mundo ficou cilindrado por estes dois aspectos. A cimeira das economias mais desenvolvidas. Relembremos que o G20 representa 80% da riqueza mundial, 60% da população e 75% das transações comerciais. Portanto, é um encontro a nível de chefes de Estado e Governo. Podemos até relembrar que começou na primeira década deste século pelos ministros das Finanças destes países e pelos governadores dos bancos centrais e depois passou então ao nível de chefes de Estado e Governo. A conferência realizou-se em Roma, como sabemos, mas mantém-se uma certa incerteza a nível mundial. E essa incerteza porquê? Porque tanto aí no G20 como no COP26, porque apesar de assinalarmos o regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo e ao compromisso de combate às alterações climáticas, depois deste parênteses da presidência Trump, o presidente Biden não está na posição mais forte. E não está porquê? Porque tem uma oposição interna a nível dos republicanos, quer no plano de investimentos de caráter social que ele preconiza, quer mesmo dos investimentos relativos ao meio ambiente, o que confere um elevado grau de incerteza a uma potência que nós conhecemos, que é um protagonista da liderança mundial, como é os Estados Unidos. Por outro lado, os parceiros do Atlântico, também presentes na conferência, ainda apresentam algumas divisões e algumas dúvidas relativamente ao fim da guerra do Afeganistão. Além disso, há aquele voltar de costas entre a França e o Reino Unido, ainda como consequência do Brexit. Por causa das pescas, principalmente sobretudo. No campo das pescas. Há também a posição da União Europeia um pouco balançada entre a China, que é importante para o fornecimento de alumínio dos componentes da indústria europeia, e os Estados Unidos. O líder russo e chinês, os líderes não compareceram, o que enfraquece um pouco a tomada de decisões. Há o recurso às videoconferências, não é? Sim. Importantes, mas estas videoconferências transformaram os contactos diplomáticos em contactos calculados, não é? Sim, impessoais. Sim, e é diferente a presença de uma conferência à distância. E permitem, de facto, este distanciamento entre os que estão presentes e os que se fizeram representar. No outro aspecto, as videoconferências aproximam os contactos e as pessoas e as diplomacias para aqueles que querem, de facto, cooperar mutuamente. O presidente chinês é importante nesta tomada de decisões, quer nós queiramos, quer não, porque a presidência chinesa, o presidente chinês, só para recordarmos, tem estado ausente. Ele todas as grandes reuniões. Ele fazia muitas presenças e iniciativas a nível mundial antes da pandemia. Depois da pandemia nunca mais saiu. Há 2 anos praticamente não sai do seu país. Até porque a China também tem um posicionamento face à pandemia que é muito radical. Sim. Qualquer caso que surja, fecha tudo. Fecha tudo. Eles são muitos e surgiu lá, não é? Ele estará condicionado até por isso. Também é uma questão também política e de representação. Mas a China é o maior emissor mundial, quase 1/3 das emissões partem da China, e o maior consumidor de carvão, que agora voltou a abrir algumas minas e que ninguém diz muito porque são importantes para a produção, não é? Enfim, mas sem a China não existe um objetivo que se possa cumprir, não existe. Se não houver a concordância chinesa,
não há objetivos. Em termos podemos ambientais, ambientais, de mesmo em termos de decisão do G20. Sim. E embora o G20 até tenha, numa das conclusões, tenha acordado na aplicação daquele imposto mínimo de 15% sobre as multinacionais, se não houver um acordo tácito de implementação no âmbito chinês, não há imposto possível, porque as empresas se vão deslocalizando e, portanto, saem da esfera de controle do Ocidente. Além disso, a China tem o seu ritmo próprio e tem uma noção de globalização que não é a nossa do Ocidente. A globalização para eles é uma outra coisa. É dominar, talvez, não? Que eles, de facto, têm tudo. Tem a população, tem a mão de obra, tem os produtos, não é? E têm, de facto, algum know-how que nós nos transferimos. Nós, Ocidente. Sim. E também não podemos esquecer essa parte. No entanto, foram alcançados alguns acordos. A redução de 30% nas emissões de metano, responsáveis por 25% do aquecimento, a proibição dos países em subsidiarem de alguma forma as empresas de energia fósseis diretamente. Sim. Enfim, são acordos importantes. Chega? Pois, não sabemos. Não sabemos mesmo. Vamos ver. É necessário talvez um outro equilíbrio em termos de cooperação e de geopolítica internacional. Há um reposicionamento neste momento. É preciso ajustar as peças, digamos assim. Mas tem que haver ambição. Se não houver ambição, depois não chegamos lá. Nem neste, nem noutros aspectos. A doutora Ana Rita Barros, a República Checa passou por eleições legislativas já há alguns meses e parece que finalmente há um entendimento para conseguir formar um governo de coligação. Coligação, centro-direita, 5 partidos. É um pentapartido. Acordaram numa coligação, a coligação Juntos, liderada pelo Partido Democrático Cívico e integrando também sociais-democratas e liberais, sai vencedora das legislativas, mas necessita de um acordo para governar. E isso conseguiu através de uma aliança com um partido que tem um nome muito peculiar, Piratas e Autarcas, é mesmo a sério, e esse partido, com esta outra coligação, consegue uma maioria para governar. Nos últimos 4 anos, a República Checa esteve com um governo conservador, ultraconservador, sábado também Cidadãos Descontentes, um nome interessante também, governou com o apoio da coligação social-democrata e com o apoio tácito dos comunistas. Agora, a nova coligação, liderada pelos Cidadãos Descontentes, vai passar à oposição, sim, mas aí com um equilíbrio de forças, porque o número de assentos parlamentares é muito próximo da nova coligação. O pacto agora, portanto, acordado, digamos assim, prevê a criação de 18 ministérios, à volta de 17, 18 ministérios, um dos quais, e isso é inovador para a República Checa, responsável pela política comunitária. Portanto, são os assuntos europeus que estão na ordem do dia e isto não passa despercebido pelo facto da República Checa assumir no próximo ano, 2022, no segundo semestre, a presidência rotativa da União Europeia. Portanto, será este Ministério que irá tratar da coordenação da presidência checa, queremos nós, não é? Portanto, o pentapartido, o acordo, tem assinatura marcada para a próxima segunda-feira, que é o dia da sessão inaugural da Câmara Baixa Checa. No entanto, precisa de ser ratificado pelo presidente checo Zeman, que está neste momento hospitalizado com uma situação grave. Difícil. E que não se sabe se está em condições de assinar este pacto do acordo pentapartidário. Cada vez mais a formação de governos difícil. Nos Estados europeus é difícil. É difícil. Há que chegar a acordo multipartidário. Sim, e normalmente em algumas zonas da Europa Central, partidos muito conservadores estão a chegar ao poder, não é? Talvez seja um aviso para nós que temos eleições dentro de pouco tempo. É verdade, 30 de janeiro. Se o Presidente não estiver em condições
de assinar na próxima segunda-feira, o acordo que sair da assinatura da próxima segunda-feira, levanta-se aqui um outro problema de adiamento, que é o facto do Parlamento ter de concluir o processo de inabilitação do Presidente e de transferência de poder. Portanto, são situações que já são demoradas, não é? E que podem ser ainda mais proteladas. Falemos de novo da crise energética e do impacto que está a ter nos consumidores. É grande? É grande, é reconhecido. Sim. Não pode ser, como dissemos há pouco, atribuído a quem está na produção da energia. É agora os Estados optam por uma outra face, que é atribuir os apoios e os incentivos aos consumidores diretamente. A crise tem sido uma constante no debate europeu. Vimos isso ainda há pouco tempo no último Conselho. O último Conselho sem grandes conclusões nesta matéria, quase um adiar até dezembro. A Europa, como sabemos, tem uma dependência energética muito forte do gás natural. E 90% das importações de gás para os Estados-membros é feita fora da União Europeia. E vem de onde? Da Rússia. Isto levanta outros problemas que nós já aqui algumas vezes focamos. Não se vislumbram, no entanto, soluções a curto prazo. Há aumentos médios do custo de energia na União Europeia no último ano que chegam a atingir 200%. As faturas vão continuar a subir, as faturas da energia. Por isso os Estados querem compensar de alguma forma. Nessa medida, 19 Estados europeus solicitaram já à Comissão Europeia a intenção de aplicar qualquer tipo de apoio, seja a nível de ajudas diretas, de subsídios, de isenções fiscais, exatamente para reduzir o impacto do aumento de preço nos consumidores, diretamente às pessoas, não é? E isso passa pelo acordo da União Europeia? Passa pela informação. Passa pela informação prévia. São 19 dos 27 apenas. Quais são os que não pediram ainda? Passa pelo acordo, já agora, por causa de não ter a característica das ajudas de Estado. Portanto, por isso também é dado diretamente ou aos consumidores ou às empresas, diretamente não à produção. Portanto, não a montante, digamos. A montante. E, portanto, esta situação abrange os 19 Estados. Quem é que não está? Quais são os 9 que estão fora? São normalmente Estados da Europa Central, incluindo a Alemanha, Europa do Norte. Luxemburgo, Áustria, portanto, esses Estados. Há outros, no entanto, que é o caso de Portugal, que já anunciaram ajudas diretas às famílias. No caso português, todos nós conhecemos, são 10 cêntimos por litro, no máximo de 50 litros por mês, até aplicável 31 de março de 2022. Temos um caso notório da França, embora a França tenha muita energia nuclear ainda, porque não se chegou a desativar as centrais. A França, temos que recordar que o protesto dos coletes amarelos começou exatamente pela subida do preço dos combustíveis, e de maneira que o governo francês já decidiu congelar até 2022 o preço do gás, com as respectivas repercussões na eletricidade. Além disso, até ao final deste ano, 2021, os franceses com rendimentos mais baixos vão receber um cheque energético, 100 euros por família. E ainda poderão receber um cheque adicional de outros 100 para compensar o aumento do preço do combustível, chamado a indenização por inflação. A famílias que se encontram com rendimentos abaixo de um determinado patamar. Portanto, podem ser cumulativos, 100 mais 100. A Itália optou por reduzir o IVA. E reduziu o IVA na fatura do gás natural e da eletricidade, passando o IVA para a taxa reduzida, 5%. O que tem uma grande implicação em termos de fatura. Os Países Baixos também, só para citar alguns exemplos, o Governo decidiu por medidas de redução de impostos para aliviar os gastos de energia das famílias, pois a grande maioria, 44% dos habitantes dos Países Baixos, têm contratos flexíveis. Aqueles contratos são adaptáveis às flutuações dos preços do mercado, que são automaticamente atualizados 2 vezes
por ano. Isto só para citar alguns dos 19 exemplos, o caso português alguns que já caminhos falamos, seguidos, digamos, pelos países. Sim, mas denotar, de facto, esta ajuda direta ao consumidor. A Comissão Europeia aprovou novas regras bancárias. Para a resiliência dos bancos. Porquê neste momento? Vem na Era sequência. esperado. Vem na sequência das regras do Acordo de Basileia III, que já vêm desde o início da crise financeira de 2008, mas têm sido sempre adaptados. Aliás, se tivermos estado atentos às declarações da Presidente Christine Lagarde, quando esteve cá em Portugal no Conselho esta de Estado. semana, Sim, Conselho de Estado, semana. e também nas comemorações do aniversário do Banco de Portugal, ela disse exatamente que ia tentar, o mais breve trecho, aplicar novas medidas do Fundo de Resolução Bancária para a proteção exatamente dos depósitos dos particulares. E vem um pouco nesse sentido. É exatamente para testar e para aumentar a resiliência dos bancos relativamente aos choques económicos que têm sido cada vez mais frequentes. Entre as variedíssimas medidas, o acordo especifica as condições dos rácios para pequenos bancos. Portanto, um pouco mais flexível, evitando que os pequenos bancos tenham que recorrer ao aumento de capital, o que muitas vezes inviabiliza portanto, as estruturas bancárias. E introduz, principalmente, entre muitas outras coisas, regras muito específicas de supervisão. Portanto, o aumento da supervisão, a harmonização dos poderes de supervisão e das ferramentas interpaíses da União Europeia e também os signatários do Basileia III, mas com a aplicação de sanções. Para quê? Para, fundamentalmente, que não existam implicações negativas a nível de clientes, como nós aqui em Portugal bem conhecemos, muitas vezes, pela qualidade e da supervisão e do controle que devia ter havido relativamente e não banca. aconteceu. E não aconteceu. Celebrou-se agora, recentemente, no dia 2, o Dia Internacional do Fim da Impunidade dos Crimes contra Jornalistas. É cada vez mais frequente e o dia 2 serviu para recordar relatos de jornalistas independentes em todo o mundo que são silenciados por protegerem e denunciarem violações de direitos humanos, de corrupção, de abuso de poder, e infelizmente não é só a nível mundial, é também na Europa e dentro da União Europeia. A Comissão vincula o seu apoio à informação livre, aliás, recordando um pouco parte do discurso da Presidente da Comissão no dia 15 de setembro sobre o Estado da União, a Presidente referiu que a informação é um bem público e relembrou os instrumentos que a União Europeia disponibiliza exatamente para proteger a informação livre. Neste dia 2, a Comissão voltou a relembrar uma recomendação enviada também em setembro aos Estados. Como nós sabemos, a recomendação não é de aplicação obrigatória, portanto, não passa disso, é uma recomendação, mas que atribui aos Estados a necessidade de melhorar a proteção aos jornalistas, quer a proteção direta, quer através da segurança online, que é um dos aspectos muitas vezes alvo de buscas e de outras situações menos rigorosas. E também o apoio ao jornalismo feminino. Vamos terminar esta nossa conversa. A doutora Ana Rita Barros escolheu uma frase justamente da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde. Sim, proferida no aniversário do Banco de Portugal, celebrado esta semana, em que esteve cá em Portugal, em Lisboa, e que diz o seguinte: para que a Europa supere os desafios atuais, temos de demonstrar vontade e capacidade de reforma. E isso requer coragem. Doutora Ana Rita Barros, ficamos por aqui, refletindo sobre essa frase de Christine Lagarde. Até à próxima conversa. Muito obrigada. Até à próxima, Marta. Obrigada.